Olá a todos, bem-vindo mais uma vez. Aqui quem fala é o professor Iago, da disciplina de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. Bom, continuando nossa série de vídeos sobre as técnicas de identificação e análise de riscos e perigos, hoje vamos ver a técnica de análise de perigos e operabilidade, do inglês Hazard and Operability Studies, ou conhecido pela sigla HAZOP. Bom, em 1963, a Divisão de Química Orgânica Pesada da ICSI, Imperial Chemical Industries, estava projetando uma planta para a produção de fenol. Devido a problemas de custos, o projeto foi cortado em muitos pontos, perdendo algumas de suas características originais, gerando assim algumas críticas. Em 1964, foi estabelecida uma equipe para aplicação de um exame crítico no projeto da planta, a fim de detectar deficiências e investir da melhor forma possível. Durante 4 meses, 3 especialistas trabalharam no projeto, examinando detalhadamente todos os diagramas de linhas da planta, encontrando muitos perigos potenciais e problemas operacionais que não haviam sido previstos no projeto. Portanto, o princípio da técnica, que se baseava em encontrar alternativas, foi modificado para identificar desvios. Eles chamaram então essa técnica de HAZOP. A necessidade de identificar erros ou omissões de projeto tem sido reconhecida há muito tempo, mas vem sendo realizada tradicionalmente com base em conhecimentos individuais de especialistas. Exemplo: o engenheiro de instrumentação verifica os sistemas de controle e, se está satisfeito, ele aprova o projeto e passa para o próximo especialista. Esse próximo especialista pode ser, por exemplo, alguém da área de segurança, que vai verificar a conformidade ou não daquele projeto em relação às normas de segurança. Esse tipo de verificação individualizada melhora o projeto, mas tem pouca chance de detectar perigos relacionados com a interação das diversas funções ou especialidades. O HAZOP é efetivo na identificação de incidentes previsíveis, mas também é capaz de identificar as mais sutis combinações que levam a eventos pouco esperados. Aplicação: a técnica de HAZOP é como uma metodologia estruturada para identificar desvios operacionais nas plantas dos processos. Pode ser usada na fase de projeto de novos sistemas e unidades de processo, quando já se dispõe dos fluxogramas de engenharia e de processo da instalação. Esses fluxogramas são desenhos técnicos e detalham toda a planta do processo. Ou pode ser também aplicada durante modificações ou aplicações de sistemas, unidades de processos já em operação. Pode também ser usada como revisão geral de segurança de unidades de processo já em operação. Portanto, esta técnica pode ser utilizada em qualquer estágio da vida de uma instalação. A análise por HAZOP foi desenvolvida originalmente para ser aplicada a processos de operação contínua, podendo, com algumas modificações, ser empregados para processos que operam por bateladas. Vamos entender melhor esses conceitos de processo contínuo e processo por batelada. O processo contínuo, você vai ter um fluxo constante de matéria-prima e de produtos em todos os equipamentos. Então você vai ter a subdivisão de processos em uma planta, e em todos eles vai entrar matéria-prima e sair produto. E esse produto vai seguir para um novo processo que vai entrar como matéria-prima e vai sair como produto. Então ele é um processo que funciona continuamente. A matéria-prima ela entra, é convertida e imediatamente sai do processo.
Já no processo embatelado, você tem um equipamento que ele é carregado com toda a matéria-prima. Você coloca o equipamento em operação, ele vai fazer a conversão, né, após um tempo determinado, e aí você vai descarregar o produto no final. Nessas figuras a gente tem um exemplo aqui de processo contínuo e batelado. No primeiro, você tem a entrada de mostro, né, para a produção, você quer produzir no final desse processo contínuo o vinho. Então, o mostro vai entrar na primeira etapa, vai sofrer conversão, vai sair aqui, vai entrar na segunda etapa, e assim por diante até chegar na quarta etapa, onde você já vai ter a grande maioria convertida aqui de mostro para vinho desse produto. Já no processo por batelada, você tem apenas um tanque, né, é chamado tanque de fermentação. Ele vai ser alimentado por diversas linhas aqui com o mosto. Ele vai ficar por um tempo determinado aqui, esse tempo chamado de tempo de residência, e no final do processo você vai ter o vinho. Então você só tem apenas um tanque no batelado, enquanto no processo contínuo você tem diversos tanques, e cada tanque vai representar uma etapa do processo. Apresentação da técnica do RASOP. A técnica RASOP é essencialmente um procedimento indutivo qualitativo, no qual um grupo examina o processo, gerando, de uma maneira sistemática, perguntas sobre o mesmo. As perguntas surgem por uma lista de palavras-guia. Portanto, esta técnica de identificação de perigos consiste fundamentalmente em uma busca estruturada das causas de possíveis desvios em variáveis de processo, ou seja, temperatura, pressão, vazão e composição do processo em diferentes pontos, né, chamados também de nós do sistema, durante a operação do mesmo. A busca dos desvios é feita através da aplicação sistemática de uma lista de palavras-guia para cada nó que você vai determinar que vai se determinar do sistema. O processo de execução de um estudo de RASOP é estruturado e sistemático. Portanto, se faz necessário o entendimento de alguns termos específicos que são utilizados no desenvolvimento de uma análise de risco desta natureza. Quais são esses termos? Nós de estudo são os pontos do processo localizados através dos fluxogramas da planta, que serão analisados nos casos em que ocorram desvios. Intenção é como se espera que a planta opere, na ausência de desvios nos nodos de estudo. É a forma ideal, né? A intenção é a forma ideal que se espera que a planta opere. Desvios. Os desvios são afastamentos da intenção de operação. Então veja que o desvio é uma não idealidade da operação daquela planta, e são evidenciados pela aplicação sistemática das palavras-guia aos nós de estudo. Então, através das palavras-guias, você vai identificar os desvios do sistema. Por exemplo, mais pressão, ou seja, são os distúrbios provocados no equilíbrio do sistema. Causas são os motivos pelos quais os desvios ocorrem. As causas dos desvios podem advir de falhas do sistema, erro humano, um estado de operação do processo não previsto, por exemplo, mudança de composição de um gás, né? Distúrbios externos, como perda de potência devido à queda de energia elétrica na planta, e etc. Consequências são os resultados decorrentes de um desvio da intenção de operação em um determinado nó de estudo. Por exemplo, eu posso ter como consequência de um determinado desvio a liberação de material tóxico para o ambiente de trabalho. Parâmetros do processo são os fatores ou componentes da intenção de operação, ou seja, são as variáveis físicas do processo. Exemplo: vazão, pressão, temperatura
e os procedimentos operacionais, como operação da planta, transferência de fluidos. Palavras-guia ou palavras-chave são palavras simples utilizadas para qualificar os desvios da intenção de operação e para guiar e estimular o grupo de estudo ao brainstorm. Esse brainstorming é a troca de informações entre o grupo de estudo que vai analisar aquela planta, composto pelos especialistas de cada área, e essas palavras guias vão ajudar a identificar esses desvios. As palavras guias são aplicadas aos parâmetros de processo que permanecem dentro dos padrões estabelecidos pela intenção de operação. Aplicando as palavras guia aos parâmetros de processo em cada nó de estudo da planta em análise, procura-se descobrir os desvios passíveis de ocorrência na intenção de operação do sistema. Assim, as palavras guia são utilizadas para levantar questões como, por exemplo, o que ocorreria se houvesse mais pressão, ou mais nível, ou mais fluxo, ou mais temperatura, ou o que ocorreria se ocorresse um fluxo reverso em uma linha do processo. O fluxo reverso seria o fluxo de fluidos na direção contrária ao que está projetado para a planta funcionar. Lista de desvios para o RASOP de processos. Bom, a partir então do parâmetro ou variável analisada, junto com a palavra guia, a gente vai identificar então o desvio. Tá? Então, exemplo, se eu juntar o parâmetro aqui fluxo com a palavra guia nenhum, eu tenho o desvio nenhum fluxo. Pressão menos pressão, eu tenho o desvio pressão baixa. Mais pressão, eu tenho o desvio pressão alta. Quais os parâmetros mais utilizados para o estudo dos processos? Eu tenho fluxo, pressão, temperatura, nível, viscosidade, reação e etc. Principais vantagens da técnica de RASOP. A gente pode identificar aí como sendo a flexibilidade e a abrangência para a identificação de perigos e problemas operacionais. Ela é uma técnica bastante utilizada em plantas de processo, para identificar esses desvios da idealidade de operação. Além disso, as reuniões de RASOP promovem a troca de ideias entre os membros da equipe, uniformizando o grau de conhecimento e gerando informações úteis para análises subsequentes, principalmente para avaliações quantitativas de risco. Então, o RASOP pode servir como um embasamento para uma análise posterior quantitativamente de cada risco. Como a gente viu anteriormente, o RASOP ela não é uma análise quantitativa, é uma análise indutiva qualitativa. O RASOP serve para os membros da equipe adquirirem um maior entendimento do funcionamento da unidade em condições normais. Essas condições normais podem ser chamadas também como as condições ideais de operação da planta, e principalmente quando da ocorrência de desvios, que seriam aí as condições não ideais, né? Funcionando a análise de forma análoga a um simulador de processo. Por que simulador? Porque através dessa reunião da equipe, você vai conseguir criar vários cenários de operação do processo. Então você vai meio que simular as diversas condições de operação. A desvantagem da aplicação do RASOP é que ela avalia apenas as falhas de processo em relação às variáveis ou os parâmetros, como temperatura, pressão, composição da mistura, pH, para determinar as potenciais anormalidades de engenharia. Requer uma equipe multidisciplinar com larga experiência para a implementação da técnica. Especialistas em projeto, processo, operação do processo, instrumentação, química, segurança e manutenção devem estar incluídas aí nessa equipe multidisciplinar. Então, vamos a uma aplicação prática. Imaginemos aqui o nosso processo.
onde a gente tem um tanque de armazenagem de óleo aqui do nosso lado direito, onde eu devo transferir através dessas tubulações e bomba instalada aqui no processo, esse óleo para o processo A. No processo A, ocorrerá então a transformação desse produto, desse óleo, em um produto. A primeira etapa da aplicação do RASOP em um processo é determinar os nós de estudo. Quais são os locais do meu processo que eu vou utilizar no meu estudo. E uma dica seria escolher locais onde ocorrem mudanças relevantes no propósito do projeto, processo, mudanças relevantes de estado, equipamentos separados com parâmetros distintos, por exemplo, e cada vaso de processo e seus auxiliares. Baseado nisso, escolhi aqui nesse caso o nó 1 como sendo dentro do tanque de armazenagem de óleo e o nó 2 na linha do processo após a bomba. Sendo que quando o fluido passa aqui pela bomba, ele tem, por exemplo, aumento de vazão. Então eu peguei aqui esse ponto 2 como sendo na linha após a bomba, a descarga da bomba. Então vamos lá. Essa tabela aqui mostra a nossa técnica de RASOP aplicada ao nó 1, nesse caso no tanque. Né? O parâmetro que eu estou analisando é o nível do tanque. O sistema é o sistema de armazenamento, transferência do óleo. Então a palavra guia, a primeira que eu utilizei foi a menos. Né? Logo, o desvio, que seria a junção do parâmetro mais a palavra guia, seria nível baixo. Quais são as possíveis causas do nível baixo no tanque? Eu posso ter um furo no tanque, eu posso ter uma bomba funcionando a alta vazão, e devido a essa alta vazão você tem um esvaziamento do tanque de forma mais rápida, consequentemente você tem um nível baixo. Consequências, posso ter como consequência a bomba trabalhando a seco. Devido ao esvaziamento muito rápido do meu tanque, vai chegar um momento que a bomba vai puxar o óleo do tanque e não vai ter mais. Então a bomba pode trabalhar a seco e, consequentemente, isso pode gerar algum dano à bomba. Ação sugerida: fazer inspeções constantes para verificar a integridade estrutural do tanque, para identificar furos, né? Instalar sistema de monitoramento do nível no tanque. Esse sistema de monitoramento vai nos dizer qual o nível real de óleo no tanque, e a partir disso eu posso ligar ou desligar a bomba, né, para que ela não trabalhe a seco. E uma outra ação sugerida seria instalar sistema de alarme. Quando esse nível estiver muito baixo, o alarme vai soar numa central dentro do processo, e com isso o operador da planta ele vai identificar que o nível está abaixo do ideal. A segunda palavra guia é nenhum. Nesse caso, o desvio seria a ausência de nível. As causas eu posso citar também como as anteriores, né? Furo no tanque, bomba funcionando a alta vazão. As consequências é a bomba trabalhando a seco, né? Igualmente. E as ações sugeridas também seriam fazer a inspeção estrutural do tanque, instalar sistema de monitoramento do nível no tanque, instalar sistemas de alarme. No nó 2, né, só fazendo uma ressalva, a gente está analisando apenas o nível aqui, né, no nosso tanque, no nó 1, mas a gente poderia, por exemplo, analisar também pressão, temperatura, né, outros parâmetros. Bom, já no nó 2, a gente vai analisar o parâmetro vazão, e a primeira palavra guia é a menos. Então, o desvio menos vazão, a gente pode atribuir a esse desvio as causas. A bomba está apresentando mau funcionamento. Devido a isso, a vazão é menor do que a vazão de projeto.
pode ter um furo na linha ou um entupimento da linha. As consequências desse desvio é a demora da transferência do óleo, do tanque 1 para o processo A, ou a explosão da linha. A ação sugerida: fazer manutenção constante no sistema motor-bomba e também nas linhas, instalar sistema de alarme e monitoramento da vazão. A segunda palavra guia, nenhum, seria a ausência de vazão. Então a gente tem como causas idem anterior, a bomba apresentando mau funcionamento, ou um furo na linha, ou um entupimento completo da linha, por isso você não tem a passagem do fluido. As consequências é a demora na transferência do óleo, explosão da linha, e as ações sugeridas: fazer manutenção constantes no sistema motor-bomba e nas linhas do processo, instalar sistema de alarme e monitoramento da vazão. Bom, a terceira palavra guia é mais, então desvio seria mais vazão. As causas seriam uma bomba superdimensionada para o sistema, então você tem uma bomba com uma potência muito alta, e por isso você tem um grande incremento de vazão naquele sistema ou naquela tubulação. As consequências seriam vazamento de fluidos, e a ação sugerida seria reprojetar o sistema de bombeamento de fluidos, seria corrigir esse superdimensionamento da bomba. Instalar sistema de monitoramento da vazão e instalar sistema de alarme e controle da vazão. Essa foi a nossa aula sobre RASOP. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.